Boa tarde a todas e todos, participantes do quinto Encult e sexto SEMP. Me chamo Adriana Cláudia de Souza Costa, sou doutoranda em último ano de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPB, sob a orientação da professora Marta Dantas, e venho apresentar para vocês um perfil das traduções de literatura brasileira na França no século XXI, no tocante a editoras, autores, gêneros e obras. Então, esse perfil da literatura brasileira na França no século XXI que nós vamos apresentar para vocês hoje, ele resulta da análise dos dados coletados ao longo da nossa pesquisa de campo durante o doutorado, né? E essa pesquisa de campo foi realizada na França com o apoio de uma bolsa sanduíche da CAPES. Nós passamos um ano em Paris, né, fazendo a coleta de dados em bibliotecas, centros de pesquisa. E ao longo desse período nós pudemos realmente fazer um levantamento geral, um mapeamento das traduções de literatura brasileira na França no século XXI. E é a partir desse mapeamento, que teve como recorte temporal janeiro de 2000 a dezembro de 2019, a partir desse mapeamento, nós pudemos ter as bases necessárias, né, para a nossa análise e para construir esse perfil, né, da literatura brasileira na França, entendendo e mapeando editoras, autores, obras e gêneros traduzidos. Nós temos como objetivos contribuir com a ampliação do mapeamento das traduções de literatura brasileira no exterior como um todo, e mais precisamente na França, e também analisar o perfil da literatura brasileira traduzida na França no século XXI, no que diz respeito a editoras, gêneros, autores e obras. Então, para a construção desse perfil da literatura brasileira na França, nós seguimos 3 etapas. A primeira delas foi a coleta de dados, que nós realizamos em 3 fontes principais. Na verdade, nós realizamos primeiramente nossa coleta de dados através do Index Translation, que é uma base de dados de traduções compiladas pela Unesco. Nós também buscamos informações nos sites das próprias editoras, só que essas 2 fontes, elas a um dado momento se revelaram insuficientes para cobrir todo o recorte temporal da nossa pesquisa, porque, primeiro, o Index Translation não deixou de ser alimentado em 2008 e os sites das próprias editoras, elas nem toda editora tem site com dados precisos e quando tem os sites nem sempre dispõe de todos os dados que nós precisávamos. Então, o Electric Data Services, né, colocando a pronúncia em português. Então, o Electric, a base de dados bibliográficos Electric, é uma base de dados específica para profissionais do livro, bibliotecários, editores, profissionais do livro de um modo geral. Não é uma base de dados acessível a qualquer um, é uma base paga e restrita, mas nós tivemos acesso a ela e ela compila todos os livros publicados, os dados de todos os livros publicados na França, traduzidos ou não. Então, nós tivemos nessa base uma fonte de dados muito importante e confiável. Na segunda etapa, nós tivemos a manipulação dos dados colhidos na plataforma Electre e também do Index, né, e dos outros dos sites também, mas basicamente da plataforma Electre. Nós manipulamos esses dados em planilhas eletrônicas para obter uma síntese quantitativa, né, dos dados referentes
autores, gêneros, coleções, editoras, distribuidores e obras de literaturas brasileiras traduzidas na França. Por fim, nós fizemos a análise dos dados e nós compilamos e manipulamos nessas planilhas para poder elaborar esse perfil da literatura brasileira na França. Esse é um exemplo aqui do Index Translation, que existe desde 1932, base da Unesco. Esses são os sites de algumas editoras: Anacaona, Metelier, Chandelle, editoras muito importantes para a difusão da literatura brasileira na França. Essa é a interface da Electre, né? E um pequeno exemplo. Aqui está uma captura de tela de uma das nossas planilhas, né? Mostrando como nós compilamos e manipulamos e distribuímos os dados nas nossas planilhas. E nós agora vamos para a parte da análise desses dados e a formação do perfil da literatura brasileira na França. Antes de começar a falar sobre as editoras, é preciso esclarecer que nós fizemos um recorte linguístico. Nós colocamos filtros para obter, dentro da base de dados Electre, obter aquelas traduções, as informações de traduções da língua portuguesa. Nós fizemos esse primeiro recorte e obtivemos resultados de traduções da língua portuguesa para o francês dentro do nosso recorte temporal, que é de janeiro de 2000 a dezembro de 2019. Então, depois disso, nós fizemos um recorte de origem geográfica das traduções. Então, nós obtivemos 528 traduções do Brasil, 401 de Portugal, 67 de outros países da lusofonia, que são Angola, Cabo Verde, Moçambique e Timor. Nós tivemos outros casos que não foram casos que foram oriundos da plataforma, mas que nós, depois, analisando, separamos, que foram casos de autores portugueses ou brasileiros ou lusófonos que escreveram diretamente em francês, então não são traduções propriamente ditas, ou edições bilíngues que nós não consideramos dentro do nosso corpus, né? Então, de toda forma, nós tivemos 1.005 traduções da língua portuguesa em francês nesse período. Então, nós colocamos aqui um gráfico de pizza para ilustrar melhor esses dados e nós vemos que 52%, a maioria das traduções de língua portuguesa tem origem no Brasil. Realizado o recorte linguístico, nós vamos tratar apenas agora das traduções oriundas do Brasil, língua portuguesa brasileira. Então, nós percebemos aqui que foram 528 traduções realizadas por 120 editoras e, tratando precisamente das editoras, nós percebemos que 107 editoras publicaram de 1 a 9 títulos no período e apenas 13 editoras publicaram acima de 10 títulos. Aqui ao lado, nos gráficos de pizza, nós vemos a distribuição dos títulos entre as editoras, né? E nós percebemos que 11% das editoras publicaram acima de 10 títulos e 89% das editoras publicaram apenas de 1 a 9 títulos. Então, a gente vê que 11% das editoras publicaram quase um pouco mais da metade dos títulos e 89% das editoras publicaram um pouco menos da metade. Então, se a gente voltar aqui para a tabela, para o quadro, a gente vê que os números são muito próximos, né?
Então, por isso que eu fiz essa divisão entre 1 a 9 e mais que 10, porque os números são muito próximos, para que a gente pudesse visualizar, né, que a maioria das traduções está aqui nas mãos, foi realizada por um número muito pequeno de editoras. E a gente vai conhecer daqui a pouco quem são. Vamos ver quem são essas editoras, né? Tá aqui o quadro das 13 editoras francesas que mais publicaram literatura brasileira no século XXI. Temos aqui, em primeiro lugar, Metelier, temos a Gelu, temos uma listinha, né? Nós sublinhamos aqui de amarelo a Gelu e a Le Livre de Poche. Por quê? Porque nós vimos que elas publicaram apenas reedições. Elas não têm novos títulos editados no período de 2000 a 2019, certo? Então, nós posteriormente aqui não vamos mais tratar delas. Nós vamos diminuir aqui essa lista para 11, porque não nos interessa tratar de reedições apenas, de editoras que trataram apenas, que fizeram apenas reedições. Nos interessa tratar de editoras que publicaram novos títulos e reedições, mas não de editoras que fizeram apenas reedições. Então, se formos observar quem foram as editoras que mais trouxeram novidade, ou seja, que mais trouxeram títulos novos, não reeditados, nós teremos a Ana Kaona, a Chandelle e a Folie d'Encre. São as três que mais trouxeram novidade em literatura brasileira para dentro do campo literário francês. Avançando, a Metelier, ela é aquela que trouxe mais títulos traduzidos de um modo geral, incluindo as reedições. Mas a Ana Kaona é aquela que trouxe mais títulos novos. Avançando para os autores, nós procuramos distinguir basicamente dois aspectos. Os autores mais traduzidos na França, tanto em números gerais quanto em números de novos títulos, e a proporção entre autores clássicos e contemporâneos no período destacado. Neste quadro dos 10 autores brasileiros mais traduzidos na França entre 2000 e 2019, nós percebemos que Paulo Coelho ele é destacado, ele está muito à frente quantitativamente falando, de todos os outros autores traduzidos no período, tanto em número de títulos novos, quanto em número de reedições, quanto em números gerais. Em seguida, nós vamos ter, falando em números gerais de traduções, os autores Luiz Alfredo Garcia Rosa e Clarice Lispector, com 11 traduções, incluindo reedições. Se formos contar apenas os títulos novos, sem reedições, nós vamos ver Moacir Scliar como o autor mais traduzido após Paulo Coelho, seguido de Bernardo Carvalho, com 8 traduções de títulos novos. Patrícia Mello e Luiz Alfredo Garcia Rosa, com 7 traduções. Ana Maria Machado e Clarice Lispector, com 6 traduções cada uma. Milton Atum, Flávia Lins Silva e Luiz Fernando Veríssimo, com 6 traduções. Falando em número de reedições, nós vamos ter alguns autores que não têm reedições no período, outros que têm apenas uma edição, e no geral, a maioria não tem muitas reedições, à exceção de Paulo Coelho, que tem 55 títulos reeditados em 2 décadas. No que diz respeito aos autores clássicos e contemporâneos, nós percebemos que entre os 10 autores brasileiros mais traduzidos,
Apenas Clarice Lispector pode ser considerada uma autora clássica da literatura brasileira, predominando assim, entre os 10 mais traduzidos, autores das novas gerações ou autores da literatura contemporânea brasileira. Com relação aos gêneros, antes de falar dos gêneros traduzidos do português do Brasil na França, nós vamos evocar o que Gisele Sapiro falou, escreveu em 2007 em um artigo, em que ela diz que tanto no total das traduções mundiais quanto nas traduções para o francês, a literatura, além de seu gênero predominante, é também o que conta com a maior diversidade de línguas de origem. Isso nós podemos observar nos dados disponibilizados pela Biblioteca Nacional da França, em documentos referentes aos anos de 2013 a 2019, em que nós percebemos que 62% em média dos livros traduzidos na França estão relacionados à literatura. Então, nós temos aqui também dados referentes aos gêneros literários, né, as traduções de gêneros literários. Nós percebemos que os romances são predominantes, são o gênero literário mais traduzido, com aproximadamente 44%, quase 55% no período, seguido dos quadrinhos, com quase 26%, literatura infanto-juvenil, com 22,5% em terceiro lugar, e esses três gêneros juntos totalizam uma média de 93% das traduções nesse período que é de 2013 a 2018, que foi um recorte que nós fizemos para fazer o estudo dessas traduções, certo? No século XX. Avançando um pouquinho e tratando especificamente da língua portuguesa e da língua portuguesa com traduções provenientes do Brasil, nós vamos ver que as traduções do português, de um modo geral, nós vamos ter uma média de praticamente 80% de traduções de literatura, dentro do geral das traduções, para o francês. Né? O gênero literário massivamente mais traduzido dentro do português, da língua portuguesa, é o romance. E aí, dentro das traduções provenientes do Brasil, na base Electra, nós constatamos registros de 1.176 traduções vindas do Brasil até 2019. Então, nós temos alguns dados numéricos aqui, 724 são de literatura, sendo 528 no século XXI e o restante anteriores ao ano 2000. 62% do que foi publicado no século XXI é literatura, o restante não é. Então, há uma pequena diferença entre o que vem da língua portuguesa e o que é do português do Brasil. Então, o que vem do Brasil é um pouco menos do que o que vem da língua portuguesa de um modo geral, em traduções para o francês publicadas na França. Recapitulando toda a apresentação e concluindo, com relação às editoras, elas têm perfis variados em relação aos seus portes, às suas antiguidades e à relação de independência com os grandes grupos editoriais. Os autores são predominantemente contemporâneos, com destaque para Paulo Coelho, autor de best-sellers, e convém ressaltar que quase metade dos autores são mulheres, dos autores mais traduzidos, né? Entre os 10 mais traduzidos. Dentre os gêneros mais traduzidos mundialmente para o francês, a literatura se sobressai, com quase metade dos títulos, oriundos de diversas línguas, e as traduções da literatura brasileira acompanham essa tendência e acompanham também percentuais próximos no tocante aos gêneros literários, com predominância do romance, que atinge cerca de 50% das traduções. Agradeço bastante. Coloco aqui as principais referências consultadas. Muito obrigada.